Hélio de la Penha disse, abre aspas, se a regra não te favorece, então seja a exceção, fecha aspas. E agora eu te digo, não basta ser melhor, tem que ser sagaz. Sejam muito bem-vindos ao canal Sagaz. Aqui só tem papo sagaz. E hoje vamos ver o que Hélio de la Penha tem para dizer para a gente sobre educação, nessa palestra que ele deu no TEDx Belo Horizonte. Mas antes de entrarmos no vídeo, eu peço que você considere se inscrever aqui no canal. E claro, esse vídeo aqui não é de graça, você está no YouTube, mas esse vídeo aqui não é de graça não. Você tem que pagar um preço para ver esse vídeo. Sabe qual o custo? Mais barato do que você imaginava. É só deixar o like. E claro, compartilhe com todos os seus amigos e amigas que são mal educados. Então vamos assistir com muita atenção tudo que o Hélio de la Penha tem para nos dizer hoje. Bom, antes de eu ser Hélio de la Penha, eu era Hélio Antônio do Couto Filho. Quer dizer, era não, ainda sou, né? Às vezes até me esqueço disso. Eu sou engenheiro de produção, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar aqui desses dois Hélios, inspirado num milenário chinês que eu mesmo inventei. Se a regra não te favorece, seja uma exceção. E eu quero contar aqui como eu, um preto, pobre, suburbano, me tornei essa exceção. Para isso, a educação foi fundamental. Foi a ferramenta que eu usei como alavanca para a minha mobilidade social. Primeiro, eu quero saber aqui, quem lembra de mim do tempo do Cacete Planeta? Caramba! Assisti muito, pô! Aí, ó. A audiência aqui era boa, hein? Isso a Globo não mostra. Olha, o Caceta começou em 1992, foi até 2012. Caraca, sempre hein? líder de audiência na maior emissora do país. Mas a minha vida começou muito antes disso. Eu nasci e fui criado na Vila da Penha, subúrbio carioca. Minha mãe era professora primária, hoje Fundamental 1, né? Meu pai era escriturário de uma empresa privada e eu estudei na escola municipal, no meu Fundamental 1, né? Ou primário, né? Na escola pública, no meu bairro, e minha mãe foi quem me alfabetizou. Depois ela me colocou na sala das professoras mais rigorosas, para meu desespero. Eu não sabia que aquilo ia me beneficiar no futuro. E não só eu tinha que estudar, meus amigos também tinham que estudar. Quando um deles batia lá em casa para me chamar para jogar bola, minha mãe falava, peraí, o Elinho já vai, mas chega aqui. Aí meu amigo tinha que entrar e fazer alguns deveres de casa com a gente. Caraca! Em pouco tempo, ninguém mais aparecia para me chamar para jogar bola. Pois é, né? Isso prejudicou um pouco a minha carreira de jogador de futebol. Mas abriu outras portas. Naquela época, havia uma aprovação automática do primário para o ginásio, ou seja, do Fundamental 1, Fundamental 2. A gente saía de uma escola municipal e ia para um colégio estadual. Esse colégio para o qual eu fui aprovado, ele não estava pronto. O prédio ainda estava em obras. Caramba. E aí eu fui transferido para uma escola normal num outro bairro, Vaz Lobo. Caraca! E ali eu tinha que partilhar o meu horário e, em vez de 4 horas de aula, eu tinha apenas 2. Eu, completamente sem noção, achava aquilo o máximo. Mó zona, não tinha que estudar nada. Minha mãe ficou preocupada. Passei por isso e também. recebeu o conselho de uma amiga dela, também professora, que falou, olha, ô Ruth... Eu passei por isso também na escola pública. Teve uma época que a escola pública mandou um monte de professor contratado embora. Aí os alunos ficavam sem aula nenhuma. Poxa, eu achava aquilo maravilhoso também, porque não tinha aula nenhuma. Eu ia pra lá, assistia uma aulinha só, ficava ali 2 horinhas e daqui a pouco já ia pra casa. Aí ia ter aula só lá pro fim da tarde, ninguém ficava pra assistir essa aula. Ou seja, eu passei por isso aí também. Foi uma época muito complicada, que o governo mandou um monte de professor contratar embora, para depois
contratar alguns concursados? O Elinho é um garoto estudioso, sabe, um ótimo aluno. Ele merece estar num colégio que dê a ele um ensino de qualidade. Por que você não procura o colégio de São Bento? Pô. Minha mãe chegou em casa com essa novidade, meu pai descartou no ato. Falou, Ruth, você tá louca, né? O São Bento é o colégio dos filhos do meu patrão. Tem a menor condição, colégio caríssimo. Mas ela, teimosa, foi ao São Bento e conversou com o reitor. Lá, o Dom Lourenço entendeu a situação e falou, olha, vamos abrir uma exceção. A prova de admissão do colégio acontecia em setembro, estávamos em março. Ele falou, olha, ele vai fazer uma prova, se ele for bem, vai poder estudar aqui. E ela falou assim, olha, mas a gente não tem condição de pagar esse colégio, é caríssimo. Ele falou, não tem problema, se ele for bem na prova, eu dou uma bolsa de estudos. Caraca. Não se preocupe. Pô, que legal. Ela ficou muito agradecida, agradeceu a ele, ao seu santo padroeiro, São Judas Tadeu. Estava saindo da sala, de repente ela parou, voltou, falou, tem uma coisa que eu precisava contar para o senhor, é que o meu filho, o Elinho, ele... Como é que eu vou falar isso, gente? Ele é negro. Dom Lourenço olhou para minha mãe de cima a baixo e falou, bom, isso eu já imaginava, né, minha senhora? Caraca. E ali começou uma mudança radical na minha vida. Saí da Vila da Penha para cair no mundo. Eu não fazia a menor ideia do que era o Colégio São Bento. Não tinha noção de como viviam meus colegas. Muitos deles chegavam de carro com motorista, onde eu tinha que pegar 2 ônibus para estar lá. E eu lembro que meu pai até contava a primeira vez que ele me deixou no colégio, que eu sumi num longo corredor e ele não sabia o que ia acontecer na minha vida dali em diante. Era como se ele tivesse ficado na ponta dos pés e me colocado numa prateleira que ele não alcançava. E lá estava eu, preto, pobre, suburbano. Que desafio, hein? Completamente diferente dos meus colegas, numa época que você quer ser igual, na adolescência. Verdade. Eu nunca tinha sofrido nenhum, assim, ato explícito de racismo, mas o ambiente era opressor. É mesmo? Eu me sentia desconfortável. Caramba. E a situação se agravava na aula de história, quando o assunto era a abolição da escravatura. Putz. Naquele momento passava pela minha cabeça, ai meu Deus, agora o pessoal vai descobrir que eu sou preto. Eu tinha vergonha da minha condição e inveja dos meus colegas, tudo neguinho da Zona Sul. Neguinho não, branquinho, né? Enfim, muitos filhos de gente importante, poderosa. Por outro lado, aquilo despertou em mim uma ambição. Falei, eu também queria ter uma vida bacana como esse pessoal. Pô, que legal, hein? E eu a inveja virou perdido ali, naquele mundo, né? Admiração. Mas, enfim, achei que tinha que arrumar uma maneira. E sem uma estratégia deliberada, me dediquei aos estudos, me tornei um dos melhores alunos do colégio. Caraca, hein? E cheguei até a ganhar alguns concursos de matemática e tal. E não tive dificuldade para passar para a Faculdade de Engenharia da UFRJ. E entrar na universidade realmente abriu os meus horizontes. Conheci ali o Beto Silva, o Marcelo Madureira, a gente era da mesma turma, e a gente atuava também no movimento estudantil. E resolvemos fazer um jornal de humor para zoar com o pessoal do movimento e com questões da faculdade, como bandejão e outras coisas. O ano era 1978 e esse primeiro jornalzinho, que era a Caceta Popular, completa agora 45 anos. Caraca, hein? Poucos anos depois, nós convidamos o Bussunda e o Cláudio Manuel para integrar a equipe e o jornal cresceu, se tornou uma revista, foi distribuída nas bancas do Brasil. Caraca, e em 1988, nós fomos contratados para ser redatores de humor da TV Globo, onde criamos o programa TV Pirata. Ali ficamos amigos de um pessoal que fazia um outro jornal de humor, que era o Planeta Diário. A gente se juntou, começou a fazer shows pelo Brasil, e um desses shows foi assistido pelo diretor-geral da Globo, o Boni, que nos deu a oportunidade de ir para frente das câmeras.
e ali surgiu o embrião do que veio a ser o Cacete Planeta Urgente, um programa de humor onde os atores eram também autores. Eu demorei para refletir sobre a minha condição de um artista preto, ator e autor de um programa de humor, líder de audiência na maior emissora do país. Eu, enfim, por ser autor, eu tinha o controle sobre o que falar, né? E no programa eu não ficava confinado àqueles personagens estereotipados, típicos dos artistas pretos na época, como ser um mendigo, um ladrão, um traficante. Eu, no programa, cheguei a fazer paródias de personagens de galãs brancos, como o Fábio Assunção, e até atrizes. Uma vez a Malu Mader estava fazendo uma novela e ela fazia o papel de Maria Clara. A gente fez a paródia dessa novela no nosso programa. Quem seria Maria Escura? Eu não tinha noção de que era referência para os meninos pretos que queriam ser alguém na vida. Inclusive, era contra as cotas raciais nas universidades. Eu pensava, se eu me esforcei e cheguei lá, todo mundo pode chegar. Não tinha, assim, consciência da minha condição de exceção na minha casa, entendeu? É porque é o seguinte, né? Ele de fato era uma exceção, porque ele estudou num colégio que não fazia parte da realidade dele. Ele ganhou uma bolsa de estudos e aí por isso ele teve uma base de educação muito diferente da dos demais. Só que a gente sabe hoje em dia como é que funcionam as escolas públicas, principalmente ali na base, né? A educação não é das melhores, para não dizer o mínimo. Então, é claro, isso explica muito o fato dele ter sido uma exceção à regra. Só que o que está acontecendo é o seguinte: pelo fato das universidades públicas estarem abrindo muitas vagas para as cotas, o que está acontecendo? Os pais de jovens de classe média estão abandonando essas universidades. Agora, se isso aí é uma coisa boa ou ruim, cabe a você decidir, analisar. Mas o fato é que hoje está acontecendo isso. Os pais não estão mais fazendo seus filhos se esforçarem para fazer vestibular para a escola pública mais não, para a universidade pública mais não, entendeu? Agora estão preferindo colocar seus filhos em instituições particulares ou até mesmo colocá-los para estudar em outro país mais desenvolvido com o nosso. Onde a gente tinha um ambiente em que meus pais eram casados, presentes e que davam valor à educação. Mudei de opinião ao perceber que poucos pretos tinham o mesmo ponto de partida que eu. Bem, enfim. Verdade. As coisas deram certo, o programa foi um sucesso e hoje eu tento retribuir à sociedade um pouco do que eu conquistei. Entre outras coisas, eu tenho um projeto social de implantar bibliotecas comunitárias nas favelas do Rio. Já temos 2 em atividade. Eu quero que elas sejam um modelo para outras salas, para incentivar a leitura e mostrar que a educação e a cultura podem transformar a vida de um jovem. Bem, quem acompanha minha trajetória atribui ao meu esforço e ao meu talento o sucesso que eu consegui. E de fato, modéstia à parte, acho que mando bem, mas antes disso, teve meu pai e a minha mãe, seu Hélio, Dona Ruth, que se esforçaram e sempre compreenderam família. o poder transformador da educação. Vai guardando aí, ó. Pessoal, de fato, a educação básica, principalmente, é muito importante para definir o futuro de todos os seres humanos. Só que tem o seguinte:
aquilo ali é só o primeiro passo. É importante? É importante, mas é só o primeiro passo. Porque quando o jovem se torna adulto, não quer dizer nada se ele estudou em escola pública que ele não vai ter sucesso na vida dele. Eu estudei em escola pública, eu fiz o meu segundo grau todo em escola pública. E aí, depois disso, eu fui entrar para o mercado de trabalho, e aí eu busquei uma universidade particular, fiz 2 universidades particulares, depois eu fui buscar uma pós, e eu fiz a melhor pós que poderia existir para poder fazer na época, que foi na FGV. Mas assim, a educação básica, ela é muito importante para todo mundo. Só que eu enxergo um problema muito grave, que é o seguinte: o que está se ensinando para os jovens nos dias de hoje? Será que o que está sendo ensinado é para que ele tenha um desenvolvimento no futuro, ou é para que ele apenas cubra vagas de empresas aqui no Brasil, de empresas multinacionais? Isso aí cabe aos pais decidirem qual será o futuro de seus filhos. Se você quer que seu filho apenas arrume um emprego, seja lá o que for, que saia de casa, eu só quero que ele saia de casa e pare de dar despesa, aí de fato você vai largar ele numa escola pública e de lá vai estar toda sorte. Agora, se você quer que seu filho tenha um futuro melhor, você precisa saber o seguinte, que a escola pública, ela não está ensinando nem o básico para os alunos. Por isso que quando eles chegam para disputar um vestibular, eles não têm chance, porque chegar lá ao vestibular, ele vai filtrando, e aí tem que depender de cotas. E olha, entenda, eu não estou falando que não tenha que ter cotas. Eu acho sim que pode ter cotas, mas as cotas, como elas mesmo dizem, são cotas. Então tem que ser um número limitado para que se filtre apenas aquelas pessoas que teriam capacidade de entrar naquela instituição pública, mas que por algum motivo ou por outro faltou alguma informação na sua educação básica e por isso elas não conseguem. Só que hoje em dia o que me parece, eu não estou dizendo aqui que eu tenho dados oficiais para afirmar com certeza, mas o que me parece é o seguinte, é que as instituições públicas estão cada vez mais voltadas para colocar pessoas lá dentro que sejam oriundas de cotas. E outra coisa também, para mim a cota teria que ser apenas por classe social, e não por cor, por raça, por credo, por nada, entendeu? Apenas por classe social. Essa é uma opinião minha, até porque também tem pobre de todo tipo de cor, de raça, tem pobre de todo jeito. Então por que não dar a cota apenas para o tipo de classe social, que é a classe dos pobres, né? O importante aqui é você tirar a mensagem do Hélio de la Penha, que é o seguinte: educação. Ele foi uma exceção à regra? Foi, com certeza. Mas ainda que ele tenha sido uma exceção à regra, você tem que entender que é muito importante saber a trajetória dele. Nada foi fácil, ele se sentia mal na escola, pela cor dele, enfim. Mas ele foi ultrapassando todos esses obstáculos até chegar onde chegou. Chegou na Globo, hoje é um humorista consagrado. Enfim, ele é uma pessoa de sucesso que teve a sua trajetória com muitos obstáculos. Gostou desse vídeo? Então, agora considere se inscrever aqui no canal. E para ter visto esse vídeo, você não pode ter visto ele de graça, você tem que ter pago para poder assistir esse vídeo. Sabe qual é o preço? Deixar o like. E claro, compartilhe com todos os seus amigos e as suas amigas que ficam se diminuindo pela sua classe social, pela sua cor de pele, enfim, qualquer coisa que ela esteja se diminuindo, seja homem ou mulher, mostre esse vídeo para ela, mostre para essa pessoa que ela é capaz de fazer qualquer coisa que ela quiser. Ainda que tenha muitas dificuldades ou que seja mais difícil ou não, como Hélio de la Penha falou, ele não partiu do mesmo ponto que outros jovens da mesma classe social dele. Então é muito importante isso ser frisado. Mas, com esforço, todo mundo chega a lugares muito longe. Você está aqui, você não perde tempo, você só ganha conteúdo. Até porque não basta ser melhor, tem que ser sagaz.